Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá me vendo, para você que tá me assistindo. Eu me chamo Gustavo Modesto, mais uma vez aqui, mais um vídeo pro canal Visão Alvinegra, cara. E só comemorar, né, cara? Vitória ontem contra o Atlético Paranaense, 1-0 na Arena da Baixada. Já dá para falar que a classificação do Corinthians já tá bem encaminhada já, porque vai ser muito difícil o Atlético Paranaense reverter esse placar lá em Itaquera. Diga-se de passagem, muito provavelmente eles vão com elenco misto ou elenco reserva pro jogo de volta, porque o foco deles é a Série B, cara. Então o resultado de ontem foi um resultado grandioso. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor, mas por conta de alguns desfalques que ocasionaram no meio da partida, né? Que aconteceram no meio da partida, a saída do Mateuzinho para a entrada do Félix Torres, o time do Corinthians deu uma decaída grande. Deu uma decaída grande ao longo da partida, cara. Vamos falar principalmente desse personagem, né, cara? O Félix Torres. Cara, eu não sei se eu fico mais pé da vida, cara, com o time do Corinthians ter o Félix Torres dentro do elenco como opção pra jogar, ou se eu fico mais pé pelo time do Corinthians dever um cara desse. Pelo time do Corinthians sofreu um transfer ban por conta de um jogador dessa classe, cara. Porque de verdade, meu, eu vou fazer 20 anos de idade, eu não acompanho o time de 2006, não acompanho o time de 2007. Eu pergunto pra você, torcedor mais antigo, torcedor que tem pelo menos uns 30 anos de idade, o Félix Torres era pior que um Zelão? Era pior que, sei lá, cara, que um Betão, que um Fábio Ferreira? De coração, o Betão eu nem acho tão ruim assim. Eu acho que pegavam no pé dele mais por conta de estar naquela zaga ruim de 2007, naquela época tenebrosa do time. Mas você pega uns caras tipo Bóvio, por exemplo. O Félix Torres era pior que esses jogadores aí, de coração, cara. Porque pega o gol de empate do Atlético Paranaense. O gol de empate que, diga-se de passagem, foi muito bem anulado. Muito bem anulado. Eu vi muita justificativa falando, não, porque o toque de mão não foi intencional, isso, aquilo, outro. Primeiramente, que o cara deu um tapa na bola. Segundo, o cara tentou cavar um pênalti. Então, se ele tentou cavar um lance, ele já correu o risco de fazer alguma cagada. Ele já correu o risco. E outra, se o gol não fosse anulado por conta desse toque de mão, seria anulado por conta do toque do jogador do Atlético Paranaense, que estava claramente impedido. Tava na banheiraça. Tava na banheiraça. Mas aí vão fazer a força. Não, porque veja bem, porque não teve a intenção, porque foi um toque de sei lá das contas, de sei lá quantos graus. Essa justificativa não existiu no jogo contra o Bahia, né, cara? Um toque de mão onde o braço do jogador do Corinthians estava atrás do corpo e resgalou sem querer. Ali não teve análise nenhuma, mas beleza, né, cara? Segue o jogo. Contra o Corinthians tudo pode. Contra o Corinthians tudo é. A maracutaia ali é outra, né, cara? Mas beleza, né, cara? O que importa é que vencemos. E menção honrosa também ao Charles, né, cara? Que, meu Deus do céu, o Charles é um Deus nos acuda, mano. O Charles é um Deus nos acuda. O Charles eu acho que ele brigaria pra ser reserva no Atlético Paranaense, nesse time do Atlético Paranaense. E eu vendo o time do Atlético Paranaense ontem, cara, eu lembrei muito da época que o time do Corinthians era treinado pelo Thiago Nunes. Porque é um time sem tática, é um time sem evolução alguma, é um time que vai desenrolando as jogadas na pura sorte, igual aquele lance do Patrick no meio de campo ontem. O cara foi dando um chapéuzinho, foi dando um balãozinho do nada, assim, ele nem sabia o que ele estava fazendo. Do nada ele apareceu no meio do ataque e deu um passe de 3 dedos pro jogador atacar. Não fizeram gol porque o time é muito ruim também. Muito ruim mesmo. E também porque tinha um tal de Hugo Souza no gol do Corinthians, que diga-se de passagem, cara. Ele tem tudo pra ser ídolo do Corinthians. O cara é literalmente a frase levanta e anda, dias de luta, dias de glória, cara. Ele é literalmente merecedor de toda a fase boa que vier na vida dele, porque o que esse garoto sofreu é impressionante, cara. E principalmente agora com esse negócio aí de ele ter perdido o filho, tudo mais. Só quem teve parente, só quem já conheceu alguém que passou por isso sabe qual é a dificuldade, qual é a dor que se passa diante de toda essa situação de perder um filho, de perder um ventre, né? Tava na gestação. E ele é merecedor de tudo isso que vem pra vida dele, cara. Ele é importantíssimo pro time do Corinthians. Ele salvou o Corinthians diversas vezes no jogo de ontem. Aquela cobrança de falta perigosíssima, cabeçada no gol bem no finalzinho de jogo. Ele é merecedor de tudo isso. E o ataque que fizeram contra ele no final do jogo só significa, cara, que ele é odiado por todos e amado pela Fiel. Então ele não precisa de mais nada, cara, porque a Fiel é enorme, a Fiel é gigantesca. O amor que ele tiver pela Fiel, que ele tem pela Fiel, já supera tudo. Tudo isso, cara. É impressionante. O Hugo Souza
o jogador que eu mais gosto do elenco do Corinthians, cara. É o jogador que eu mais gosto. Gosto mais do que o Garro, gosto mais do que o Yuri Alberto, porque ele é literalmente a cara do Corinthians. Ele é a cara da batalha, ele é a cara da gana, da vontade de vencer e dar a volta por cima, cara. Ele é sensacional, cara. Ele é sensacional. Se tem um cara que eu pago o pau dentro do elenco do Corinthians, é esse tal de Hugo Souza. E vai ser ídolo do time do Corinthians. Vai ser ídolo, vai ganhar título. E por falar em título, cara, o time do Corinthians vai avançar de fase na Copa do Brasil. E eu quero pegar o Cruzeiro. Eu quero pegar o Cruzeiro. Sabe por quê? Porque a gente tem contas, a gente tem um acerto de contas com esse time do Cruzeiro, cara. A gente tem um acerto de contas com as Marias, com esse time asqueroso de Minas, cara. A gente tem um acerto de contas por 2018, lembra? 2018, a final da Copa do Brasil, o gol anulado do Pedrinho. Pois é, né, cara? Pois é, pois é. E outra, cara, eu não quero ver o Cássio Fagner campeão em outro time. Sabe por quê? Porque se esses dois jogadores forem campeões lá no Cruzeiro, a primeira coisa que vão falar é o quê? Não, foi só sair do Corinthians que ganharam títulos. Foi só sair do Corinthians, o problema era o Corinthians. Não era esses jogadores. Panelinha não existia. Não tinha nenhum desses problemas nem nada. Tem que amassar o Cruzeiro. Tem que amassar o Cruzeiro. E se eu não me engano, o chaveamento agora, quem for classificando, é chaveamento. Ah, o de cima pega o de baixo e vice-versa. Se for assim, vai ser Cruzeiro e Corinthians na semifinal. Tem que pegar os caras e pegar pra vingar mesmo. Pegar pra amassar. Pegar pra dar nós. E tem que dar nós, cara. O Cássio é ídolo e tudo mais, mas não tem que ser campeão do time. O Fagner não é ídolo. Se você considera ele ídolo, me desculpa, mas ele não é. Não é. Aquele pênalti da Copa do Brasil e fora outras coisas também. Aquela expulsão cavada lá contra o Palmeiras, lá na época da pandemia, tem 5 anos, mas eu lembro até hoje, cara. Eu lembro até hoje. Isso não me desce, cara. Isso não me desce. Eles foram uma parte do problema na época que jogavam no Corinthians. Eles não merecem ser campeões em outros times, porque senão vai zoar a imagem do Corinthians. Vai colocar o Corinthians como problema da época que eles jogavam, cara. E não era isso que acontecia. Não era. Em certa parte até era, mas dentro de campo, nunca. Nunca. O time do Corinthians está encaixando. E essa vitória de ontem, cara, é pra calar a boca da fiel histeria, cara. Pra calar a boca daqueles, não, porque o Dorival Júnior tem que sair. Não, porque ele não tá entregando no Campeonato Brasileiro. O time do Corinthians jogando todo desfacelado. O time do Corinthians sem receber um reforço, muito por conta desse transfer ban também. Mas o problema é do Dorival Júnior, né, cara? O time do Corinthians não tomou um gol nessa Copa do Brasil. O Dorival Júnior é copeiro. Sempre falei isso. O Dorival Júnior é copeiro. Dê tempo ao tempo porque o cara é copeiro. O cara sabe jogar uma Copa. O time do Corinthians está invicto. Venceu todas as partidas da Copa do Brasil até o momento. E adversários difíceis. Novo Horizontino, Palmeiras, o Atlético Paranaense, eu fiz a brincadeira ontem lá do FIFA, mas eles são um adversário difícil sim de jogar na Arena da Baixada, então são resultados importantíssimos que foram conquistados muito por conta do dedo do Dorival, cara. Uma grande atuação do time do Corinthians na Copa do Brasil e é o time a ser batido, cara. Todos os times que estão disputando o título nesse momento na Copa do Brasil não ganharam do Corinthians até agora nesse ano. Não ganharam, cara, não ganharam. Como é que a mídia vai tratar o Corinthians como um time inferior a todos esses? Só por conta dos resultados, cara, no Campeonato Brasileiro? O time do Corinthians é o favorito para levar essa taça na Copa do Brasil. É o favorito. Não tem outro mais provável do que o Corinthians para levar essa taça. E eu tenho certeza, cara, tenho certeza que a gente vai brigar até o final para ganhar, cara. Vai brigar, cara. Vai passar do Atlético Paranaense, vamos pegar o Cruzeiro. E se Deus quiser, a gente passa do Cruzeiro para disputar a final. E, cara, imagina que louco, levantar uma taça na Neoquímica Arena depois de tanto tempo. Meu amigo. Que beleza, cara. Modesta à parte, Gustavo Modesto. Vai, Corinthians.